Essa parte 3 da aula é para recapitular a parte de edição de símbolo, né, e biblioteca de símbolos. E depois a parte de importar bibliotecas de footprint e como criar novos footprints, né. Então aqui, na aula passada a gente fez a edição, né, e criou novos símbolos, né, e criou uma biblioteca de símbolos, certo? Então aqui, biblioteca de símbolos, aqui tá os componentes que a gente criou na aula passada. Para criar então um do zero, a gente pode ir na página principal do KiCad. Então vai estar aqui, editor de símbolos. Aqui ele vai abrir o editor de símbolos, novo símbolo. Então aqui daí você vai criar a partir do zero, né? Aqui, botão direito você clica, muda a grade, né? E cria um componente totalmente do zero. Ou você pode selecionar também aqui, como a gente fez na aula anterior, um componente já, né? Vamos aqui e fazer a edição dele, né? E aí é o mesmo esquema. Arquivo, salvar como. Ele vai pedir para selecionar uma biblioteca. Se ainda não tem uma biblioteca, você cria uma nova biblioteca de símbolo e salva dentro dessa biblioteca todos os novos símbolos. Melhor de encontrar os novos símbolos que você criou. E para os footprints, a gente pode entrar também aqui pelo editor de footprints. Ele vai carregar as bibliotecas existentes. Então aqui é o mesmo esquema. É o mesmo esquema dos símbolos, só que aqui é os footprints. Também a gente pode pegar um já existente, né? Aqui. Esse aqui. Melhor. Então, igual eu comentei, aqueles pinos que está conectado lá, 1, 2, 3 e 4, nem sempre vai ser o que vai ser utilizado. Daí, às vezes, você vai utilizar os dois daqui para entrada e os dois da saída ali. Ou você pode usar esses dois aqui. Então, conforme esses números aqui estão posicionados, você muda lá. E aí, você pode também alterar esses números, aumentar. Então, é o mesmo esquema. Você pode aumentar todos eles, ó. Aumentar o desenho, adicionar mais pinos. Aqui na lateral, adicionar uma ilha, né? Mudar os nomes. E aí, cada cor equivale a uma certa camada. Então, aqui na lateral, ele vai ter todas as camadas que a gente vai ver lá no layout, né? Que a gente vai ter presente no layout. E aí, quando você arrasta o mouse em cima dessa camada, ele já vai aparecer qual camada que é. Então, nem sempre você precisa lembrar que camada é qual. Porque, às vezes, o software ele tem um nome específico para cada camada. Às vezes muda. Então, igual esse aqui, é camada de cima do cobre. Que é, no caso, forward cobre. Aqui, se não me engano, é back cobre. Aí só passando em cima, camada de baixo. Aí aqui, essa rosa externa. É footprint na frente da placa, pedaço, né? Contorno de recuo da borda. Essa outra amarelinha aqui. Ó. É a silk screen, que é a serigrafia, então é os desenhos da placa, né? E essa cinza, se eu não me engano, é essa aqui, não é a edge cut. Essa é um cinza mais escuro, que é essa F, que é a fabricação aqui, que é a montagem. É a camada onde define a montagem daquele componente.
Então aqui, passando o mouse em cima, a gente consegue ver o que é cada camada, né? E aqui editar a partir de um novo símbolo. Então, uma das opções é encontrar na internet os footprints, né? Você pode baixar. Então aqui vamos ver para salvar esse componente, né? Vamos salvar como igual do símbolo, vai pedir para uma biblioteca, então vamos criar uma nova biblioteca, colocar a biblioteca no projeto, né? Aqui vai de novo, ó. A extensão da pasta vai ser diferente. Então vamos colocar aqui biblioteca footprints e vamos atualizar. Então aqui, deixa eu colocar acoplados. Biblioteca footprint já vai aparecer aqui igual do símbolo e dá um OK. E aí salvei. Aí voltando nos desenhos. Aí agora, para adicionar esse footprint que eu editei ou adicionar um footprint já existente, como que a gente vai fazer? A gente vai clicar 2 vezes no componente de novo, né? E aqui tem uma opção aqui, ó, footprint. Footprint é o desenho que vai ter o componente ali no layout da placa, né? Que é como a gente vai fabricar, imprimir, né? Ali o desenho na placa para a gente conseguir fazer a montagem ali dos componentes, conectar um no outro. Então a gente vai clicar nessas 3 barrinhas aqui, vai carregar a biblioteca existente e a gente vai procurar qual footprint que a gente quer. Então aqui, digamos que eu quero a biblioteca de footprints, ó, eu já vou pegar o que eu tinha criado lá, com o indutor acoplado, e dar um OK. E aí você vai fazer isso para todos os componentes. Você vai abrir footprint e adicionar um novo footprint. E aí você vai pesquisar. No caso, isso aqui é um capacitor, não é o SMD, também não é esse aqui, é esse aqui. Então você, aí depois de fazer todo o projeto, né, da placa e definir os componentes ou já comprar, você tem que estar basicamente definido isso para poder ir para o layout, né? Porque daí é aí que você vai selecionar o tamanho do componente ou, né, às vezes tu projeta para às vezes não tem comercialmente aquele que você calculou, daí você precisa colocar outro. Então, é aí que você precisa adicionar daí esses footprints, você precisa saber já o que você realmente vai usar. E aí você vai vendo aqui do lado, aqui ele tem as medidas, tudo certinho, do tamanho. E aí você vai selecionar qual footprint que você quer. E aí, OK. Aí, utilizando aqui algumas ferramentas aqui para a gente se organizar em questão de nomes, porque depois quando vai para o layout precisa estar todos esses nomes bem ajustados e para tirar toda aquela listagem de componentes também, a gente tem essa aqui, que é a anotação do esquema. A anotação que ele chama é o nome ali do componente. Então assim, eu que tenho aqui 2 capacitores. E por acaso eu acabei editando aqui, sei lá, e coloquei capacitor 1. Né? Então não vai dar certo porque eles têm valores diferentes, então ele tem que ter nome diferente para depois aparecer na lista 2 capacitores, um para cada valor. Aí eu vou vir aqui nesse símbolo aqui em cima para anotar o esquema. E eu vou colocar anotar. Aqui. Tá, aqui eu botei só selecionado, então eu botei aqui, ó, todo o esquema. Ou só essa folha aqui, ou selecionado. No caso, vai selecionar os componentes e vai pedir para ele fazer. Então, deixa eu colocar na folha atual. Ó, ele vai dar o erro. Porque eu tenho 2 itens com o mesmo nome. Então, o que eu vou fazer? Redefinir as anotações existentes. Ou eu vou limpar tudo. Eu vou fazer de novo, né? Aqui daí eu posso definir, classificar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Posso definir qual número que eu quero que comece a anotação. E aí eu vou aqui redefinir anotações existentes. Aí eu vou anotar de novo. Ó, anotação concluída. Aí ele botou aqui, atualizado, tal
componente, né? Ele bota qual o valor do componente de C1 para C2. E aí eu posso limpar todas as anotações. Tá vendo? Já fica tudo com ponto de interrogação. E aí eu vou, seleciono aqui o que eu quero. E boto em... Olha, botou limpar a anotação e anotar. Aí ele já bota aqui, ó. Tal componente anotado como tal. E aí por diante. Ele já vai anotar tudo certinho. Então isso aqui é bem importante. Pra depois quando for gerar a lista de componentes. E depois quando for pro layout. Aqui também pode fazer a mesma coisa. Cadê? Aqui. Atribua footprints. Você também tem essa opção aqui. Atribuir footprint, essa ferramenta. Ele vai aparecer todos os componentes, certo? E vai aparecer os footprints que você selecionou. Então tá vendo que aqui só tem esses aqui com o footprint, certo? Então aqui é muito bom para você já ter uma visão geral de todo o esquemático e ver quais estão com footprint ou não, né? Ao invés de ficar selecionando, abrindo um por um para ver qual que tá ou não. Então aqui, tá vendo quando você clica, ele já vai pro componente que você tá vendo, ó. Independente se é na folha de potência ou de comando. Ó, e vai aparecer, ele vai ficar azulzinho. Ó, pra fora. E, ó, já foi, mudou tudo por em ordem. Meus capacitores, diodo, fusível, tudo em ordem. Resistores. Ele já vai direto para tu saber exatamente aonde que tá esse componente. Aí aqui nessa folha você tem a opção de selecionar qual footprint. Porém, ele é um pouco mais demorado. Porque você vai ter que selecionar o componente. Aí assim, ele já vai filtrar aqui quais que são os footprints daquela categoria daquele componente, certo? E aí você vai, digamos, eu quero essa pasta aqui, né? Tanto faz. Aí você vai clicar aqui. Ó, clicou 2 vezes, ele já vai atribuir para lá. Só que você não tá visualizando, né? Então você pode vir aqui ali, ó, visualizar, onde tem essa lupa, e visualizar o footprint. Só que dessa maneira você demora mais, né, para selecionar. Mas é uma opção. Essa opção de selecionar por aqui o footprint é boa quando você tem, no caso, essa biblioteca de footprints. E aí você já tem os nomes certos, né? Então, tipo assim, eu tenho esse indutor, eu sei que ele vai ter esse footprint que eu criei. Então, você pode botar por aqui, certo? Então, delete, a tecla delete, ela vai deletar todos os footprints, ó. Aí eu vou vir aqui em transformador, vou pegar aqui e clicar 2 vezes. Né? Posso abrir aqui, visualizar, tal. E aí, dá um OK. A forma, acho que mais rápida e simples de fazer é abrindo o componente que tu viu ali naquela lista que tá sem e adicionar o footprint. Porque daí aqui você consegue já visualizar aqui, sabe? Tipo, ó, já consegue clicar e visualizar ali na lateral. Então, você filtra, né, pelo componente que você quer e você já consegue visualizar aqui qual que é o footprint. Então, acho que é um pouco mais rápido de fazer. Mais alguma coisa? Aqui é a questão de símbolos, né? Essa tabela dos símbolos. Essa aqui, ó, tem uma tabelinha ali. Ela vai mostrar, basicamente, é a lista de componentes. Ó, vai mostrar certinho quais os componentes e os valores. Ó, tá vendo que aqui ele já juntou porque são 2 capacitores com o mesmo valor. E aqui ele já mostra tudo, quantidade, né? E ele já vendo que vai clicando aqui na lista. Ele já vai aparecendo lá, né? Ó, já vai ficando destacado. E aí aqui, ou você pode vir aqui por fora, aqui que tem esse m.boom, né, que é a lista de materiais, ou nessa mesma página, depois de você dar esse check, podendo alterar, ó, pode alterar esse valor por aqui. Você pode vir aqui, ó, na lateral, aqui, ó, já exportar. E aqui que você vai exportar
a sua lista de componentes, né? Que vai estar tudo certinho, qual footprint que você está usando. Se você quiser colocar o site que você pegou o datasheet, aí botar o nome, a quantidade de componentes, o valor. E aqui você seleciona qual tipo de arquivo que você quer. Esse aqui é do Excel. E aí você vai ver o seu Excel se a vírgula ali, né, vai estar em ponto ou vírgula, dependendo do delimitador de campo, de string e referência, né? Que é a separação de um dado para o outro e como que vai ser esse aqui, ó. Separação aqui da vírgula. E aí você coloca em exportar. E aí ele exportou, ó. Foi gerado em... Ele já salva diretamente onde está salvo o teu projeto. Ele já vai salvar esse arquivo que é Excel. Ali o primeiro aviso ele deu porque não foi salvo o projeto antes, né? Essa aqui é só para exemplificar que quando você clicar em exportar, ele já vai salvar o arquivo diretamente lá na tua pasta. Ou você pode alterar aqui, né? O caminho automático é aquele, mas você pode clicar aqui na pastinha e mudar o nome que você quer. Normalmente ele dá o nome que tu fez a pasta ali do projeto. Aqui, apertar. Então, basicamente essa é a preparação para adicionar os footprints e editar, né, os que já existem. Ver a listagem ali de componentes, certo? E agora, como que a gente vai importar? Uma das opções que tem é a DigiKey, né? Você vai entrar no site da DigiKey, você vai entrar em recursos, aqui, EDA e ferramentas de projeto. A própria DigiKey tem essa parceria aqui com o KiCad, e ele já tem uma pasta, uma biblioteca pronta. Clicando aqui, vai abrir o GitHub. Então tá aqui, ele tem uma pasta de símbolos e uma pasta de footprints com todos os componentes ali, com os componentes que tem para vender na DigiKey, e eles têm essa disponibilidade de fazer, tem essa disponibilidade dos footprints e dos símbolos. Ou você pode ir abrindo por componente. Vou pegar um componente aqui, botar aqui capacitor, pesquisar. Aí vai selecionar o tipo de capacitor que você quer, né? Vai categoria. E aí seleciona, faz os filtros aqui, né? Sabe a capacitância, ou você sabe só, tipo, qual que é a tensão que você precisa. Daí reduz a sua busca, né? Você sabe o fabricante que quer, ou... Aí ele vai aparecendo aqui. Aí você vai abrir componente e vai ver se ele tem esse aqui, ó, modelos IDEA e CAD. Vamos ver se esse aqui tem pro KiCad. Porque às vezes ele tem essa parte do CAD, mas não tem disponível o footprint ali, o desenho para o KiCad. Ó, seleciona o formato do download, vamos ver. Ó, tem do Altium. Tem aqui, ó. Aí seleciona KiCad e aperta em download. Aí ele vai baixar esses aqui. O símbolo, né? A pegada que ele chama é footprint. E o modelo 3D também. Ele já tem tudo, você consegue baixar. E aí, adicionar no seu projeto. Então, vamos fazer aqui, baixar, download. Então, aqui, projeto 1. Eu vou renomear aqui, que ele veio com... Aqui, para achar mais fácil. Vou botar esse nome aqui, ó.
Aí ele vai baixar o zip. Depois a gente vai separar os arquivos. Vou abrir aqui a pasta. Então ele tem esse aqui que é o símbolo. E tem esse aqui que é o footprint. Então vamos lá no KiCad. Adicione a biblioteca. Abrir, né? Cortar aqui. Footprint. Ó, ele já abriu o footprint. E aí você salva como biblioteca footprint. Então assim, você pode pegar o arquivo lá na pasta e copiar e colar dentro da pasta que você sabe que é o nome da biblioteca footprint. Só que eu acho interessante fazer por dentro do KiCad, porque daí você já vai abrir o arquivo que você baixou e já vai ver se é o certo. E aí você pode já fazer as alterações, às vezes você é mais ou menos aquele modelo, mas você quer mudar alguma coisa, então você já abre, já vê se é aquilo ali e já salva. Então você já garante que vai salvar aqui dentro da pasta certa. Então aqui, ó, aqui do lado ele aparece todas as bibliotecas, já apareceu aqui. E agora vamos ver para fazer o símbolo. Vamos abrir o editor de símbolo. Na biblioteca aqui. Selecione a biblioteca já e novo símbolo. Importar. E aqui, ó, ele já apareceu. Esse mesmo. Ó, aí já veio o símbolo. Ó, ele já salvou aqui como um novo. Aí salvar. Tá? Aí vamos lá no projeto. Ele apareceu lá. Aqui, ó. Já apareceu. Ó. Aí eu já posso botar o footprint lá que eu baixei. Então, é o símbolo que eu baixei. E aqui ele já selecionei aqui. Mas tu pode clicar aqui e abrir o footprint que você baixou também. Então, basicamente, é assim que a gente baixa aqui de um componente como você acha, né? Ou você baixa toda a pasta aqui, né, que tem várias componentes, e procura qual que é o seu componente, né, que melhor se adapta ao seu projeto. Então, recapitulando o que a gente viu nessa aula, a gente viu como alterar os símbolos dos componentes aqui do esquemático, como alterar os footprints já existentes, como criar as bibliotecas novas de esquemático, de símbolo do esquemático e do footprint do layout, como alterar importados, né? Quando a gente importa um símbolo ou um footprint, a gente pode editar ainda, ou só salvar na nossa biblioteca já salva. Exportar a lista de componentes, né? Fazer a anotação que é os nomes dos componentes. E aí, por último, depois que você fez toda essa preparação para o layout, a gente tem uma ferramenta aqui no KiCad, que ela basicamente é um checklist final, assim, para saber se está tudo conectado certo, se está tudo nomeado e tal. Então, a gente vai vir aqui, ó. Ele é o verificador de regras elétricas. Então, aqui é para exibir os erros e avisos. Vamos executar.
Então aqui executou. E aqui você viu que já apareceu as setinhas aqui, ó. E aí você vai vir aqui, clica na setinha e ele já vai selecionar lá na janela o que tá errado aqui, né? Ó, tá ligado no mesmo item, nenhum pino de energia, né? Ó, esse aqui também tá sem pino de energia. Mas esse aqui porque ele não tá considerando que tu não colocou nenhuma fonte aqui no desenho. Mas no caso, esse aqui vai vir de fora, né? Mas tipo, ó, esse aqui tá sem saída, sem conexão nenhuma. Ou às vezes tá tipo uma linha sobreposta conectada errada. Então é basicamente isso aqui que ele vai te avisar, né? Quais tipos de erro aí que você tem no seu circuito, né? Então, executando isso, organizando e arrumando os erros que você tem, você pode daí depois partir para o layout. Eu troquei o nome ali. Ó, outro erro que ele mostra. Tá vendo? Ele já marcou aqui, ó. Itens duplicados. Aí ele aparece aqui. O esquemático não está totalmente anotado. Ó. Ele já mostrou que tá com o mesmo nome. Daí a gente faz aquele mesmo esquema de mudar o nome. Mas ele dá o erro quando tá com o mesmo nome. Então é isso. Sempre lembrar de salvar. Qualquer alteração que você fizer, você tá sempre dando Ctrl S, que é sempre salvando, né? Pra não perder nenhuma etapa. Então é isso. Então na próxima aula vou mostrar como é que a gente sai desse esquemático para ir para a página de layout.